Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos dar início aqui à segunda palestra da sala 1, com a Comênia. Ela vai falar sobre estudos para a certificação Cloud Practitioner, materiais expurgados com recursos pedagógicos. Comênia, boa palestra. Uma salva de palmas para ela, por favor. Bem-vindas. Esperar um pouquinho, vamos acomodar. Obrigada por estarem aqui nessa manhã, aqui hoje, vindo aqui. Tá certo? Vou compartilhar um pouquinho, né, sobre como que foi a minha jornada de estudos para a certificação da Cloud Practitioner da AWS, né, que é uma certificação que confere ali que você tem os conhecimentos iniciais para estar ingressando no mercado de nuvem, né? Imagina. Então, contando um pouquinho sobre o meu percurso aqui na tecnologia, né? Eu também venho de uma transição de carreira, assim como o nosso colega palestrante da palestra anterior, né? E eu já tinha 36 anos quando eu escrevi a minha primeira linha de código. Então, eu gosto de compartilhar porque eu acho que nunca é tarde, né? Então, que a gente possa aí multiplicar, assim, incentivar cada vez mais as pessoas, né? Como a gente sabe, a gente não vai ter mais aposentadoria, então, assim, né, a gente tem aí uma super jornada aí profissional pela frente, então, independente de que área atua, né, o mercado de tecnologia, ele fornece ali a gente, muito oportuno ali para a gente estar se qualificando e galgando aí novas frentes de trabalho, né, que até então, assim, muitas vão deixar de existir, por um lado, só que, por outro, novos caminhos, novas possibilidades vão abrir, e certamente com a bagagem tecnológica, a gente vai conseguir aí nessas novas frentes, né? Então, eu me formei em 2019 também, coincidentemente, também com a jornada do nosso colega, o Murilo, né? Também, a partir de 2019, teve aí o início aí da jornada de tecnologia, né? Então, me formei desenvolvedora front-end pela Reprograma, que é uma iniciativa que incentiva mulheres, né? E pessoas que se identificam com gênero feminino na formação de cursos em tecnologia, né? E aí, a partir daí, atuei como desenvolvedora e atualmente atuo em projetos pedagógicos voltados para a tecnologia. E sou certificada, né, em computação da Cloud Practitioner, né, da AWS, e estou em preparação para a próxima certificação de AI Practitioner. Né? E, falando um pouquinho da agenda, né, eu pretendo falar brevemente um pouco, né, sobre, um pouco mais de detalhes sobre essa certificação. E como que eu comecei a estudar e as dificuldades que eu tive e tive que me desfogar um pouco, né, e repensar novas possibilidades, aí, novas perspectivas de estudo e, por fim, concluindo aí sobre formas de aprender e a importância de se compartilhar o conhecimento. Quem aqui tem a certificação? Você. Tem alguém aqui que está estudando para a certificação? Para fazer essa prova? Ótimo. Aqui para você. De nada. Quem está estudando?
Eu vou fazer essas perguntas. Tem alguém aqui que, como que é? Que já fez a prova e não passou? De primeira? Tá. E tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar antes de hoje dessa prova? Você nunca ouviu falar? Tá. Tem aqui mais que nunca ouviu falar? Então, aí foi no ano passado, né, que eu decidi estudar para tirar a certificação, né? Pode passar? Basicamente, o que ela é, né? Ela é uma certificação que ela é reconhecida, que ela confere as noções básicas para entrar no mundo de computação em nuvem, e ela tem um reconhecimento mundial e ela é essencial aí para o mercado da indústria 4.0, que é esse momento que a gente está vivendo, né? Então, é interessante dizer que ela é uma prova que você pode prestar e ela não tem um requisito prévio, né? Então, a partir aí dos 16 anos, você já pode prestar essa prova, né? É uma prova que ela é paga, né? Ela custa $100. Em alguns momentos aí do ano ela tem aí entre promoção, enfim, e aí às vezes tem eventos que às vezes dá sorteio ou cursos, enfim. É interessante ficar curioso para quem quer conseguir o voucher, né? Mas de forma geral ela custa $100, né? Então, ou seja, tem toda essa preparação, né? Que é uma prova que ela exige bastante, mas justamente por isso, porque ela te confere ali os conhecimentos iniciais, aí, um conhecimento bem denso, né? São mais de 100 serviços, né? Que a gente tem que estar aí preparado, né, na ponta da língua para poder fazer essa prova. A prova ela tem a pontuação de até 1.000 pontos, né? E você tem que tirar pelo menos 700 para conseguir ter o certificado. Hoje em dia é possível fazer essa prova em português, né, o que facilita bastante. E também é possível fazer essa prova presencial ou online, a partir da sua casa ou então em um centro credenciado, né? Aqui em Campinas a gente tem um centro credenciado, então eu particularmente recomendo essa modalidade para quem estiver se preparando para a prova, né, que reside em Campinas, ou perto de algum centro, né, pela questão de você só chegar e fazer a prova, né, ou seja, você não precisa, quando você está em casa, você tem que cumprir uma série de requisitos, né, porque você vai estar acompanhado por um monitor, né, e muitas vezes ele não vai estar falando português, porque eu acho que dá para você escolher se ele vai estar se comunicando em espanhol ou em inglês, né? Em português a gente ainda não tem esse curso, né? Então já tem essa barreira. Além da sua conexão de casa tem que estar assim, muito boa e caso não esteja, se tiver alguma interrupção durante a prova, você corre o risco de perder a prova. Então, assim, acaba gerando assim, várias preocupações a mais, né? Porque já tem a preocupação de você ter que estar ali com o conteúdo ali super, né, na ponta da língua e tal, né? E mais essas questões assim de fatores externos, assim, né? Que às vezes não depende da gente, né? Porque às vezes um dia na rua cai enfim, pode provocar aí alguma coisa que não estava prevista, né? Então, para quem puder, eu super recomendo. Foi dessa forma que eu fiz, né? As 2 vezes que eu fiz a prova, né? A primeira que eu não passei, a segunda que eu passei. Eu fiz presencial e super recomendo, porque literalmente a gente só chega lá, apresenta o documento, né? Identificando, e a gente senta lá e faz a prova, né? Então, acho que é mais essa dica, né? E o que a gente pode aprender com ela, né? Os conceitos, né, de infraestrutura global,
a segurança em nuvem e os modelos de preços, né, que inclusive também faz bastante sentido com o que a gente viu na palestra anterior, né, que aqui, quando a gente se dedica a estudar para essa certificação, muitos desses conceitos a gente, de modelos de preço, de precificação, a gente acaba estudando, né, as possibilidades de contratação, né? Então, ela confere ali a capacidade de a gente tomar decisões informadas, né, sobre soluções em nuvem, né? E o impacto, né, na carreira e no emprego do futuro, né, entender sobre a computação em nuvem, ela é essencial para a inovação, né, e o crescimento aí na maioria dos setores, né, desde o agro até a indústria farmacêutica, enfim, né, acho que é difícil não imaginar qual setor que não é impactado, né, ou que não vai ser impactado, né. E essa certificação, ela é só o começo, né? Ela é uma certificação mais ampla, né? Onde a gente vai ter ali os conceitos dos serviços, né? Como um todo, desde banco de dados até sobre segurança, sobre entregas, né? Enfim, de uma forma bem ampla, né? E, inclusive de machine learning também, que a gente tem que saber para fazer essa prova. Mas é basicamente saber o nome dos serviços, né? E quais são as possibilidades de cada um, né? E aí depois tem as outras certificações, né? Que já são mais focadas aí, se você quiser seguir para a área de segurança ou para inteligência artificial, por exemplo, tem as certificações que você pode se preparar depois, né? Que são as especializações da AWS. E aí, o ano passado eu comecei a estudar, né? Mas de uma forma meio desenfreada e com um acúmulo, né, de tantos temas, acabei tendo ali, passando por uma questão de saúde mental, que colapsei, que foi bem intensa mesmo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava ali fazendo simulados, né, comecei a fazer simulados um atrás do outro e tentando entender, enfim. Só que de uma forma assim que eu não me organizei, assim, né? Então, como acabou sendo muito conteúdo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo queria fazer, tinha marcado a prova e aí eu vi que não ia conseguir assimilar tudo, né, naquele tempo, enfim. Aí eu colapsei, né, basicamente foi isso. E aí eu tive que... Pode passar, por favor. E aí eu fui fazer a prova, não foi por muito, né, tirei, faltando muito pouco para 700, foi 665, alguma coisa assim. Foi bem pouquinho assim que faltou, né? Mas esse pouquinho não certificou, né? Então, só que ao mesmo tempo, como eu já estava com conteúdo, assim, a maior parte eu já tinha assimilado, como estava ali em processo assim, de muitos simulados, né? E esses simulados, eles oferecem, assim, né, o que a gente estuda são situações de casos reais, assim, né, que são aplicados, assim, na empresa e que no dia a dia a gente pode, sim, enfrentar, né. Então, eu decidi que, mesmo assim, eu iria tentar fazer a prova de novo. E aí tive que pensar em uma estratégia aí de como que eu ia me organizar para essa nova fase de estudos, né? Que eu teria que me organizar e ver como que eu poderia otimizar, né? Esses estudos. Pode passar, por favor. E aí, dessa vez eu não estava só, então vou passar. Eu acabei encontrando um grupo de WhatsApp de uma colega minha, a Paty Souza, né? Inclusive esse grupo ele existe até hoje, onde as pessoas que se reúnem, né? Que estão para prestar a prova, se reúnem para marcar de fazer simulados, né? Em conjunto. E isso ajuda bastante, porque fazendo em conjunto, a gente consegue ir trocando sobre o porquê que aquela questão, aquela resposta é a melhor para aquela questão, para aquela situação que está sendo apresentada, né? E aí, assim, os colegas, assim, a gente consegue ir assimilando, né, de uma forma melhor, assim, mais confortável e também
para manter um ritmo de estudos, né? Então, a partir do momento que a gente coloca ali, vamos se dedicar ali 1 hora, 2 horas por semana, né? E isso falando assim, né? Cada um tem a sua realidade, né? Assim, né? No sentido assim, eu tenho 5 horas na semana para poder estudar, ou só consigo final de semana, só consigo uma vez na semana, enfim. É possível se adaptar para manter esse ritmo de fazer simulados, né? Então, aí aos poucos eu fui ali começando a estudar novamente, né? E aí, ao mesmo tempo, eu fui tentando, como eu estava ali naquele momento ali de impedimento, assim, né, mental, assim, né, de conseguir avançar, eu comecei a fazer outras coisas, né, sair um pouquinho do digital. Aí eu fui aprender a mexer com o Resina Epoxy, né, que é um trabalho manual, né, então... e aí eu acabei criando uma coleção, né, sobre os temas da AWS, sobre os temas de tecnologia, que não foi proposital, mas que acabou acontecendo, acabou se refletindo, né? E foi bastante marcante, porque saíram coisas assim que me surpreenderam e que também ajudaram a assimilar, né, termos e, enfim, e serviços, né, porque daí depois eu olhava e conseguia fazer a assimilação, né? Pode passar. E aí aqui são alguns desses exemplos aí desses colares, assim, que eu acabei desenvolvendo. Aí pode passar. E aí fui me desconectando também, e pode passar. E aí eu comecei a lembrar, assim, de materiais e atividades dos anos iniciais de alfabetização, porque eu comecei a associar que estudar sobre os serviços, né, da AWS, ela meio que consistia nisso, né, da gente começar ali, né, como se fosse um processo de alfabetização. E aí eu comecei a resgatar, assim, né, tipo, de formas bem mais simples, como que eu poderia fragmentar esses conceitos, né, iniciais, assim, de nuvem, através desses recursos, né. E aí, com a ajuda da inteligência artificial, né, 2004 e 2024, né, então, por exemplo, caça-palavras com os temas, com os serviços, né, que são cobrados ali na prova, né? Então, aí eu comecei a fazer isso, né? Começar assim, né, de uma forma bem simplificada. Aqui, o livro para colorir, né, o Bob Goods, né, que no ano passado estava bem alto, então, por que não, né? Eu pensei assim, vou pedir para inteligência artificial me gerar aí algumas imagens que remetem esse universo, né, de cloud, né, de segurança, de infraestrutura, enfim, de nuvem, né, e para imprimir, né, e de fato ir colorindo, né, de forma manual. Um outro recurso também que me ajudou bastante foi compartilhar essas questões, né, então gravando e compartilhando nas redes sociais as questões dos simulados, né? Comentando também as respostas corretas, né? Que ajudaram a fixar bastante, né? E aí aqui alguns exemplos. Aí aqui mais alguns materiais também, né? Que de cartões, né? Com pequenas anotações, né? Sintetizando sobre o que é cada serviço, né? Cada um desses serviços, né? E aí chegou na virada no final de 2024, aí eu fiz aqui um calendário, né? E para cada mês eu coloquei um serviço que também remetendo ali para qual área cada um desses 12 serviços que eu coloquei para cada mês. E aí também ali com a ajuda da inteligência artificial fui fazendo associações, pedindo para ele gerar, por exemplo, né,
brincando ali com os prompts, né? Pedindo para ele ir gerando algumas imagens relacionadas com serviços e alguma coisa sobre o nome daquele serviço, né? Por exemplo, aqui, né, a mistura do S3, que dentro da AWS é representado ali, né? É o armazenamento, né? E é representado pelo balde, né? E a Etina, né? Que é a deusa Atena da mitologia, que ele trouxe essa imagem ficou muito marcada para mim nesse processo, né? Foi nas vezes que eu coloquei ela. E aí, mais um, né, que também vindo da palestra anterior, mais uma indicação de uma plataforma, né, de inteligência artificial generativa, né. Eu compartilho o PariRock, né, que é da AWS, e ela é de uso gratuito, e ela me auxiliou também nesse processo de estudos com simulados, né. Com ela você só faz o login, né? Então você pode usar ela de forma gratuita, pode passar, por favor. E aí essa mais ou menos a interface dela. Deixa eu passar mais uma. E aí ela já tem indicado aqui algumas áreas, né, pré-configuradas, né? Inclusive a de aprendizagem e educação, que a gente pode ir direto ali e clicar e escrever um prompt, né? Pode passar? E aí eu coloquei aqui, né, como prompt, eu disse que eu estou me preparando para fazer o exame da Cloud Practitioner, e aí eu pedi para ele elaborar 10 questões que fazem parte do simulado de estudos. Como curiosidade também, essa prova ela é constituída por 65 questões no total. Eu até tinha pedido para ele gerar 65 questões, só que ele bugou, né? Então, aí depois eu reduzi o número de questões, aí por isso que eu pedi, né? Daí, conforme eu ia estudando, aí eu ia pedindo, né, de 10 em 10 para ele mandar mais 10, indicando questões, as alternativas e a justificativa da resposta correta. E outra curiosidade dessa plataforma também é que ele tem 3 personalidades. Então, quando você joga no prompt, ele te dá 3 respostas que seriam de que forma cada uma dessas personalidades responderia diante da mesma questão. Então, são variações, né, de como cada uma dessas personalidades agiria ou responderia da forma como ela está configurada. E aí eu fiz a prova no início desse ano e aí eu fui aprovada. E estou aqui hoje, né, para compartilhar um pouquinho, né, dessa minha jornada, né, e incentivar, né, para que vocês busquem a certificação, né, é um caminho muito válido, ela te coloca em um patamar muito bom ali no LinkedIn, enfim, para as empresas, para os entrevistadores, né. Pode passar? Bom, isso aqui eu gosto de fazer uma imagem assim, né, de recordação, né, por estar aqui, né, e isso pode passar. E também citando, né, a questão da importância de se compartilhar, que eu acho que é muito válido a gente ir aprendendo, né, nesses simulados e compartilhando, né, que é uma forma de aprender e assimilar também o conteúdo, né? Então, essa frase que eu trago do Paulo Freire, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que ninguém educa ninguém se educa a si mesmo, que os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, né? Então, eu vejo que é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que é basicamente isso. E que também, compartilhando um pouquinho, né, essa é a 4ª vez que eu venho com esse tema, né, apresentando em um evento, né. O primeiro foi o Awesome Women, no começo do ano, em fevereiro, março. Também tive a oportunidade de apresentar no Community Day do México, na edição virtual, e na Argentina, no mês passado, no Community Day de Córdoba.
E também incentivo bastante que vocês venham compartilhar, né? A jornada, o processo de cada um, porque é muito válido e uma forma da gente manter, né? Incentivo, né? Incentivando o outro. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Romênia. Pessoal, perguntas para a Romênia? Você do microfone, não? Não, tranquilo. Tudo bem? Você comentou que você fez alguns simulados, né, para poder fazer a prova. Você conseguiu online, tem alguma plataforma específica que conseguia, na própria da UBS? Na Udemy tem um simulado, eu não vou me lembrar o nome de quem é, mas é um simulado que ele custa baratinho, assim, acho que uns R$30. Mas tem um grupo que, eu não vou me lembrar o nome, que na época foi o pessoal de comunidade que fez, que disponibilizou. Depois, inclusive, posso pegar esse link ou grupo que o pessoal compartilha, que tem o repositório dessa comunidade desse grupo, que está disponível, que eles deixam lá de acesso. Justamente, o pessoal pode contribuir também com os simulados. Em relação a conceito que você já plataforma para conseguir a certificação, basicamente é entender o que a ferramenta oferece, entender os serviços e o que entrega ali para poder estar conseguindo. Exatamente, a certificação da Cloud Practitioner, que ela exige de conhecimento realmente, não é conhecimento aprofundado do serviço, e sim para que ele serve, entendeu? Basicamente. Então, você lendo a questão, por exemplo, se a questão ela estiver falando de banco de dados, então ali embaixo você já vai ver, né, nas alternativas, serviços que você pode eliminar, porque você vai saber, entre aspas, né, vai saber que não se trata de banco de dados, por exemplo. Então, é basicamente isso, né? São mais de 100 serviços, né? É uma quantidade bem grande, porém, o conhecimento não é profundo, que você tem que ter do serviço. Inclusive, essa certificação, ela não exige que você tenha a prática, né? Você pode ter só os conceitos, exatamente, sem ser de execução, né? Só teórico. Eu pretendo trabalhar no desenvolvimento. No caso, a certificação, para mim, que não pretendo trabalhar gerenciando usuários, serviços da plataforma, seria mais uma questão curricular, né? Uma questão currículo. Sim, mas para o desenvolvimento também, porque tem alguns serviços de desenvolvimento que são cobrados na prova, então faz sentido, sim. E depois tem a certificação para desenvolvimento também, que você pode se dedicar no segundo momento. E aí eu imagino que seja assim, né? Seja gradativo. Então, assim, o conhecimento que você adquiriu ali no estudo da Cloud Practitioner vai facilitar bastante depois na hora que você for fazer a prova específica, né, de desenvolvimento. Obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem idade mínima para fazer a prova ou não? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a partir de 16. Eu acho que não precisa nem ser 18, mas no site da AWS, né, da prova, ela tem a regulamentação. Essa regulamentação ela é bem extensa, inclusive, por exemplo, se você faz a prova, só um pouquinho que eu lembrei agora, porque como eu fui reprovada, para você marcar uma nova prova é depois de 15 dias. Então, por exemplo, você não pode marcar a prova para fazer no dia seguinte, né? Mas você tem que aguardar esse intervalo de 15 dias, muito provavelmente para que você tenha tempo, né, de reforçar ali os conceitos e continuar estudando para fazer, né, uma prova mais assertiva, né? Mas a questão da idade, eu acredito que é a partir de 16 anos, porque eu já vi programas de qualificação, né, com menos de 18 anos. Então, eu acredito que a partir de 16, mas tem o site, a página que ela fornece todas as regras, as condições para fazer a prova. Tem uma estimativa de horas de estudo? É muito particular, assim. O pessoal sempre me pergunta assim, o que você acha? Eu faço um curso antes ou já vou direto para o simulado?
assim, se você já tem um conceito assim do que é bem assim genérico, do que é serviço, o que é infraestrutura, o que é segurança, enfim, eu recomendaria ir direto para o simulado. Mas na página da Amazon também tem um curso que é gratuito, que são poucas horas, eu acho que não é nem 10 horas, e que é muito válido, inclusive eu fiz. E ele aborda bem esses conceitos mesmo iniciais, e inclusive ele confere, eu acho que até o certificado de que você concluiu. Mas assim, de horas mínimas, assim, eu não consigo assim, chutar, mas sei lá, um mês, assim, algumas semanas, assim, se dedicando, talvez, acho que pelo menos umas 3 semanas, assim, de fazer simulados, assim, pelo menos durante 1 hora por dia. Acho que uma coisa também é dosar, assim, a questão dos simulados, que para mim, no meu caso, da minha experiência, que eu poderia compartilhar, é que não precisa se dedicar, assim, tipo, 3 horas, ficar ali uma tarde inteira, ou sabe, um período inteiro fazendo simulado. Eu acredito que, assim, se dedicando 1 hora, fazendo simulado ali com atenção, já é o suficiente, me mantendo essa rotina, assim, sabe, de algumas semanas ali, para conseguir fazer a prova, porque muitas das questões, elas acabam se repetindo. A prova, ela, se eu não me engano, são os 3 modelos de provas, né? Então, assim, a gente não sabe qual vai cair. E as questões que a gente faz nos simulados, muitas delas acabam sendo as mesmas que caem na prova. Então, querendo ou não, mesmo que seja uma quantidade muito grande, a gente acaba decorando, né? Então, além assim, do conceito, né? Porque a gente acaba simulando mesmo. Mais perguntas? Vocês fazer só um comentário sobre a questão da saúde mental. Né? Eu também passei por um episódio, foi o momento que eu decidi migrar, né, do burnout. Então, deixar aqui os parabéns para você. Você é uma difícil lutar contra isso. E continue divulgando sua jornada, porque a gente precisa de mais pessoas na comunidade fazendo isso. Então, os parabéns. Não, com certeza, eu acho que é importante sim a gente pontuar, né? Porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estudar sim, estudar bastante tecnologia, enfim, né? A gente tem essa condição de que a gente vai estudar para o resto da vida também, mas também a gente tem que cuidar da gente. Então, assim, cuidar do corpo, cuidar da saúde, assim, da mesma forma que a gente. Eu dedico 2 horas religiosamente de estudos. Se dedique também um tempo para fazer alguma coisa, uma atividade física ou alguma coisa de lazer ou algum hobby que seja desconectado, que seja, assim, que não tenha a ver com o compromisso de ter que estar aprendendo, porque tem que estar atualizado a todo momento, porque a hora que acontece a gente não percebe e isso impacta porque a gente trava, né? Eu acredito que boa parte de alguém assim, já viveu algo assim, mas realmente, né? Então, é importante a gente ter esses pequenos cuidados, porque na hora que estoura, a gente acaba não percebendo e às vezes foge do nosso controle. Né? E a gente tem que estar bem para conseguir estudar, conseguir trabalhar, conseguir estudar, enfim. Mais alguém? Bom, eu vou fazer uma pergunta. Assim como o Murilo e você também, eu comecei agora à tarde. Né? Comecei com 37 ano passado, fazendo migração depois do burnout também. Para fazer a prova, vou fazer 2 perguntas. A idade, você sentiu que foi mais difícil para você? E a escolha de fazer a prova foi por um pedido de empresa ou uma atitude sua, né? Eu quero fazer para mim. Sim. Na hora que eu decidi, foi no momento que eu estava mais tranquila, assim, com tempo para estudar, mas eu já tinha trabalhado para uma organização que tinha entre um dos cursos a formação, né, para tirar a certificação, então eu meio que já sabia, assim, da importância, da relevância que essa certificação tinha no mercado, né. E aí eu já havia algum tempo que eu estava postergando, né, para estudar, para tirar a certificação. Eu ficava ali incentivando os alunos, né, acompanhando, para que
eles tirassem a certificação, né? E aí eu ali, né, empurrando, né, com a barriga ali. Mas eu vi assim como uma oportunidade, né, dessa certificação. E principalmente assim, as comunidades, elas são bem fortes, então isso que eu vejo como importante, assim, como relevante, porque as pessoas elas se ajudam bastante, né, dentro da comunidade da AWS. Então a gente consegue ali, né, com unir forças, né, para se manter. E acho que tem mais alguma pergunta. Você sentiu que a idade, tipo. Da idade às da vezes prova. a gente começa mais tarde, a gente às vezes tem aquela neura, tô muito velho, tô muito tarde, não vou conseguir acompanhar. Eu acho que pelo contrário, eu acho que pelo fato assim, hoje, né, desse processo de autoconhecimento, eu vejo assim que o que a gente viveu no mundo antes da internet, antes dessa era tão digital que a gente vive hoje, né? Eu acho que é uma bagagem que só vai agregar, porque a gente vai ter uma perspectiva diferente, né? Então, é bagagem. Eu acho que, como toda bagagem, eu acho que ela acrescenta, só vem a somar e que te diferencia, que vai te diferenciar como profissional. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que trabalhar, de que é uma potência, assim, sabe? E não de que a gente está atrasado, pelo contrário, né? Que a gente tem um chão assim, mais sólido, né? E é lógico, né? Aberto ali, né? Para os estudos. Mas em questão de fazer a prova, não. Acho que assim, dá um pouquinho claro, eu lembro assim, né, da ansiedade, né, é tudo ou nada, né, aquela coisa, mas enfim, né, são coisas que a gente tem que passar mesmo. Eu vou comentar para todo mundo que está migrando para essa tecnologia, que tem interesse de atuar nessa área. Eu sou fruto desse projeto. É um projeto da Boticário que chama Desenvolve. Tá? Então, quem puder, gente, se inscrevam, participem do processo seletivo, que é um projeto que capacita você profissionalmente, e no final dele tem uma feira de talentos onde as empresas vão lá buscar o pessoal que está saindo ali recém-formado na área de tecnologia. Né? E tem desde o cara que mexe com o UX até o cara da Bitcoin. Então, se quem tiver a oportunidade, tiver interesse, pesquisa lá, desenvolve o Boticário, que provavelmente vai estar esse final de ano eles fazem abertura para o programa do ano que vem. Então, é muito interessante. Exatamente. Não, imagina, eu que agradeço por compartilhar e realmente esse programa é muito bom e tem outros programas também de incentivo, vários outros, e que é de formação gratuita. Sim. Então, assim, é uma forma de praticar, né, para se preparar para tirar a certificação oficial através desses programas gratuitos que também fazem a formação, também conferem certificado e que fazem a ponte também, né, com os empregadores, aí, com grandes players. E também tem os parceiros, né? Então, também é uma outra possibilidade para estar de olho. Além dessas grandes empresas, como o Boticário, também as empresas parceiras, né, de nuvem, né, que atuam como consultoria e que vem muito com vontade de ter profissionais dentro de casa que são certificados. A empresa ela ganha valor, né, ela consegue assim, né, também se somar assim, esse valor. Temos tantos profissionais certificados. Então isso aí é muito importante, isso conta bastante para essas empresas que prestam serviços de nuvem, de ter profissionais com essas certificações. Algumas até apoiam. Assim, você pode marcar a prova, fazer, se você passar, a empresa te reembolsa. Então, tem essa possibilidade de conversar assim, com a empresa, de facilitar ali, né, para a certificação, por exemplo. Eu vi que você comentou que vai de cada um, somente não é especificado, mas de uma forma geral, assim, na média geral, quanto tempo mais ou menos isso para ter, assim, tirar a certificação? Por exemplo, pegar um curso na Udemy, por exemplo, fazer alguns simulados, e aí ir para a prova de certificação. Algo como 2 meses, 3 meses, não sei. Olha, eu acho que teria que ser pelo menos umas 2 a 3 semanas para quem já atua, né, no mercado ou tem alguma noção. Eu acho que pelo menos umas 2 a 3 semanas, né,
Porque mesmo para quem trabalha no dia a dia, você não trabalha com todos os serviços, né? Então, assim, como é uma prova que exige que você tenha uma noção, né, desses mais de 100 serviços, então eu acho que eu chuto, assim, pelo menos 2 a 3 semanas, né, para quem já tem conhecimento. E para quem não tem, eu acho que pelo menos ali umas 12 semanas, né, uns 3 meses ali de estudos. Né? Inclusive a média mais ou menos de bootcamp, desses cursos, né, de formação assim, né, que aborda ali desde o início, né. Eu acho que é mais ou menos essa média, assim, né, se fosse para chutar. Mas, assim, levem sempre em conta a condição, né, da realidade de cada um, né. A gente está falando aqui, né, né, de pessoas que já estão ali, né, já não estão, né, tão ali só se dedicando exclusivamente aos estudos, né, mas adaptando ali a rotina, né, e que é um caminho possível, assim. Toda prova é paga, né? Sim, cada prova que você faz é paga, porém tem algumas promoções que a AWS faz no decorrer do ano que você tem a possibilidade de fazer a reprova, mas não é praxe, é algo bem pontual, assim, 1 ou 2 vezes no ano eles fazem essa promoção, inclusive de 50, foi a que eu peguei, inclusive, 50% de desconto, com a possibilidade de fazer a prova. Sabe se a prova envolve a prova virtual são os valores? É o mesmo valor. Então, acho que é isso. Salve de palmas para a família. Pessoal, agora vai ser o keynote no auditório, mas se não tiver lugar no auditório, vai ser transmitido aqui nas salas também, tá? Então, se caso não tiver lugar lá, pode voltar aqui que vai ser transmitido simultaneamente. Família, muito obrigado pelo presente. A gente contribuiu. Tá bom, obrigada. Parabéns pelo trabalho, gente. Só fotinha. Sim. Obrigada, viu, Obrigado, gente? parabéns. Obrigada, Obrigado. gente. Parabéns pelo evento, gente.